Olá, seus Lambolipers! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e vamos aqui com mais um vídeo no nosso canal do YouTube e dessa vez para falar, né, da semana 11, né, em que os Packers aí enfrentam o maior rival da NFC Norte, o Chicago Bears. E além disso, né, de falar um pouquinho mais aprofundadamente aí do rival, do próprio Packers, e, né, temos que trazer as últimas notícias, né, da franquia que retornou aos treinos nesta semana, após, né, ter descansado aí durante a semana 10. Mas antes de tudo, vamos aos recadinhos. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Com muita felicidade, né, eu digo aqui que a gente passou da marca dos 500 inscritos, né, isso é uma marca, assim, que a gente estava buscando há um certo tempo, e agradeço a todos aí que gostam do nosso conteúdo, seja por aqui, né, com as lives, com vídeos, com os cortes, né, para ficar aí sabendo de tudo dos Packers, das nossas opiniões. Enfim, agradeço demais a vocês e também aproveita e siga a gente nas demais redes sociais, seja no X, antigo Twitter, no Instagram, no Threads, no Blue Sky, né? No Instagram a gente passou a marca de 1.400 seguidores, né? Muito legal bater essa marca. No Threads aí falta pouco para a gente atingir a marca de 1.000, né? A gente está com 936 e no Blue Sky a gente falta aí apenas 6 pessoas para atingir a meta de 800 seguidores. Então, bora lá procurar por @LambolipersBrasil e aí você, né, segue a gente aí aonde for, né, e acompanha informações dos Packers de diversas maneiras. Dito isso, né, vamos falar, né, dos Packers, né, e do próximo jogo, que é contra o Chicago Bears. Antes de falar do Chicago Bears, vamos falar de algumas notícias importantes dos Packers, né? E a primeira delas, né, tem a ver com a ativação do running back Marshawn Lloyd, né? Que estava no Injury Reserve. E aí o calor aí de terceira rodada do draft deste ano, ele estava sem poder atuar desde a semana 2, né? Em que ele teve uma lesão muscular contra os Colts, e aí ele ficou todo esse período aí se recuperando, né? E aí agora ele vai entrar aí na janela de 21 dias para ser ativado no roster dos Packers, né? Aí vamos ver como que vai ser como que ele vai estar fisicamente, né? Se ele vai estar bem preparado fisicamente, para, quem sabe, até ser relacionado antes, né, desse período de 21 dias, aí, quem sabe, para o jogo contra o Bears. Ele treinou de forma limitada na última quarta-feira, e o Brian Gutekunst, né, já disse que ele vai ocupar a vaga aí que foi deixada pelo Preston Smith, né, uma vez aí que o Preston foi trocado, né, para o Pittsburgh Steelers, e aí o Packers está com 52 jogadores no atual elenco. E ainda falando sobre lesionados, né, o Matt LaFleur espera contar aí com o retorno do Jaire Alexander, do Evan Williams e do Josh Myers, né? O trio aí ficou fora do duelo contra os Lions, né, em confronto válido pela semana 9. E aí eles já treinaram na última quarta-feira também, treinaram de forma limitada, e tanto que daí o LaFleur disse também que ele vai focar em dar a possibilidade desses jogadores se recuperarem ao máximo. Então até por isso que eu acho que a tendência é que eles treinem de forma limitada aí até sexta-feira, a próxima sexta-feira. Agora, passando para o confronto, falando aí um pouquinho do rival da NFC Norte, né, o nosso maior rival, o Chicago Bears.
Os Packers podem ter aí a sua 11ª vitória consecutiva contra os Bears, o que seria a maior sequência de vitórias consecutivas de qualquer time durante a rivalidade de longa data, né, entre Packers e Bears, que remonta a mais de 100 anos, né? E se você for incluir uma vitória em playoffs, aí de 2010, né, um jogo lá em Chicago, que aconteceu em Chicago, o Green Bay venceu ao todo 25 jogos de 30 disputados, né? Sendo que 13 dos últimos 14 encontros foram vencidos pelos Packers. Então, assim, é algo assim que a gente tem que ver se essa hegemonia do Packers continua. E aí eu vou até pegar aqui, tem uma informação do Bears Brasil, que ele soltou, que é uma estatística interessante, que tem um tabu a ser quebrado pelo Chicago Bears, que, enfim, eu relatei aqui para vocês, que dura há um certo tempo, né? E aí ele falou assim, que os Bears podem quebrar um recorde bem legal no domingo, em caso de derrota, aí, né, como eu disse, seria a maior sequência de fracassos contra o maior rival, né? E esse recorde é o seguinte, em 1999, os Bears chegaram com 10 derrotas seguidas. No dia 1º de novembro, Walter Payton, né, faleceu, né, que é um jogador histórico dos Bears, e no dia 7 de novembro os Bears foram até o Lambeau Field para tentar quebrar a sequência. O jogo foi vencido pelos Bears com um improvável bloqueio de field goal no último snap da partida. Então, assim, é um jogo que vai reunir muitas histórias, né? Por enquanto, o Packers aí tá como, né, colocando muito CPF na nota aí do Chicago Bears, né? Já que é um freguês, mas pode ter essa quebra aí dessa sequência, né? Que a última sequência, né, de 10 vitórias consecutivas dos Packers aconteceu em 1999. E aí, então, o Bears vai querer dar um jeito aí, né, de mudar um pouco o rumo dessa história. E a gente sabe, né, que aí eu já vou pegando o gancho para falar mais aprofundado do nosso rival, que é um time que está em crise, né? E aí a gente sabe que o Bears projetou tantas coisas que elas não estão acontecendo. Tanto que essa semana, né, em que a gente tem o confronto com o Packers, os Bears têm tido uma semana um tanto conturbada. Eu até queria, né, infelizmente não deu certo de trazer o pessoal do Bears Cave, né, para falar, né, sobre a situação, né, dos Packers, não, dos Bears, né? Falar com que eles estão lidando com essa situação, né? Do Matt Eberflus, do desenvolvimento do Caleb Williams. Aí eu tentei também o Bears Brasil, mas ele também ele se viu impossibilitado de gravar conosco aqui também. Mas seria interessante saber a visão deles sobre, né, essa crise que se instaurou dentro dos Bears, né? E o ataque é liderado aí pelo Caleb Williams. Para vocês terem uma noção, nas últimas 25 campanhas de ataque de Chicago, nenhuma terminou em touchdown, né? Sendo que essa informação que eu vou pegar aqui de última hora, contra os Patriots, a jogada com mais jardas
que o Bears produziu foi para 12 jardas, sabe? Então, assim, o ataque dos Bears com Caleb Williams tá medonho. E aí, outras estatísticas assombram o torcedor dos Bears, né, com Caleb Williams. Ele tem a pior porcentagem em passes para mais de 15 jardas. Tanto que a jogada mais longa contra os Patriots foi de 12 jardas. Então, para você ver como que está o ataque dos Bears. Isso é a menor marca de um QB, né? A menor porcentagem de qualquer QB nos últimos 15 anos. É complicado. E aí, o Caleb se classifica entre 468 QBs, ele se classifica em último, na posição 468. Então, assim, a vida do torcedor do Bears está ingrata, né? Pensou que o Caleb Williams seria o cara e ele não está sendo o cara. E aí eu vou dizer mais alguns números aqui para você aí. É óbvio que o torcedor do Packers vai dar risada, mas o torcedor do Bears está passando por pesadelos. Desde a semana 7, em que eles tiveram a folga, o Chicago Bears, o ataque dos Bears está em último em jardas por campanha, com 19,1 de média, touchdowns ofensivos por jogo, 0,67, não chega nem a 1 TD por jogo. Olha que coisa. Em EPA, em cada dropback do Caleb Williams, menos 0,33. Em porcentagem em passes completos, 50,5%. E em sacks permitidos por jogo, 6. Sendo que contra os Patriots, eles tiveram 9. E os Patriots, na temporada inteira, tinha feito 16 sacks. Então, assim, alguma coisa está errada. E para finalizar, última estatística: porcentagem de jogadas que terminaram em TD, 5,9%. Então, assim, é aquilo que eu falo. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para a defesa dos Packers mostrar respostas para várias coisas que, enfim, eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. Então, meter pressão em cima do Caleb, tentar fazer sacks, eu acho que é algo assim fundamental. E com esse desempenho pífio que eu disse pelos números, algumas mudanças acabaram acontecendo nos Bears. Na segunda-feira, o Matt Eberflus diz que havia discutindo algumas mudanças no ataque e que elas, em um primeiro momento, não seriam reveladas. No entanto, na última terça-feira, os insiders da NFL vieram com a notícia de que a demissão do coordenador ofensivo dos Bears, o Shane Waldron, havia ocorrido. O Waldron chegou nessa atual temporada e eu falei, vocês lembram, eu falei aqui em várias lives, que eu não confiava muito no Shane Waldron. Eu achava que ele era um coordenador muito, sabe, meia boca, mas enfim, a gente não torce pro Bears, a gente não tem nada a ver com essa franquia, a gente quer que se lasque, mas o Bears escolheu o caminho errado e agora acabou colhendo os frutos com a demissão aí do Waldron. E para vocês terem uma ideia, o Waldron chegou a substituir o ex-Packers Luke Getsy, que foi treinador de quarterbacks dos Packers, né? E agora ele é coordenador ofensivo dos Raiders. Então, assim, é só gente do alto nível para comandar o ataque dos Bears, sabe? Gente da melhor qualidade. E aí, o Waldron chegou, né? Até sob desconfiança da gente que é torcedor dos Packers, né? Que achava que o Bears poderia ser um perigo e no fim está sendo uma piada mais uma vez. E aí eu bato numa questão assim que
Se você vai ter um QB calouro para entrar no time, para liderar o teu time, você tem que ter todo cuidado na montagem do teu coach staff. Primeiramente, o Bears errou de ter mantido o Matt Eberflus. Ele não vinha fazendo um bom trabalho, ele estava muitos momentos do ano passado se agarrando para não cair, e aí talvez só porque teve uma reta final de temporada convincente ali, com boas atuações, ele acabou permanecendo de forma até injusta. E aí até tinha aquela indefinição, vamos seguir com o Justin Fields ou vamos seguir com o Caleb Williams? Né? Vamos escolher o Caleb Williams. Então, assim, é óbvio que toda essa idas e vindas com a permanência do Eberflus, isso contribuiu para que o Caleb Williams não tivesse a melhor transição possível do college para a NFL, né? E aí você não deu uma boa estrutura de ataque, porque você tinha caras lá bons que o Ryan Poles trouxe, como o DJ Moore, ele tinha trazido o Kenny Allen, o Romeo Anduzzi. E aí, como que você não consegue montar uma estrutura com esses caras, sabe? Então, assim, o Eberflus errou em ter trazido o Aldo. Não era para o Eberflus ter ficado. Eu acho que o Bears tinha que ter contratado uma nova comissão técnica, de preferência um cara com mentalidade ofensiva. E o meu medo agora é que mas aí a gente não sabe também o que passa pela cabeça do Ben Johnson. Mas vai que o Ben Johnson vá pro Chicago Bears. Aí talvez esse ataque mude, sabe? Por isso que eu falo que o Bears, na verdade, ele perdeu 1 ano de desenvolvimento do Caleb, porque escolheu ficar com o Eberflus e ficar ter trazido, né, na verdade, o Shane Waldron. E, enfim, a gente como torcedor do Packers não tem nada a ver com isso, a gente só fica vendo os acontecimentos. E a gente sabe que o Bears é um cemitério de QBs. Pode ser que mudem de comissão técnica o ano que vem e tal, mas a gente não sabe se vai ser o suficiente. E aí, para o lugar do Shane Waldron, aí que você vê que a franquia tá literalmente perdida, cara. O Eberflus promoveu o técnico de passes do Bears, o Thomas Brown. Para vocês terem uma ideia, o Brown esteve no ano passado no ataque caótico do Panthers, né? E ele era o técnico ali, técnico assistente e treinador de tight ends. Então ele tentou ajudar o desenvolvimento do do Bryce Young. Então, assim, cara, e o ataque foi muito mal do Panthers, foi um dos piores, se não o pior da liga. É o cara que vai resolver? Provavelmente não vai resolver, e aí você vai postergando o desenvolvimento do Caleb, que eu vou ser sincero com vocês, ele pode ter o talento que muita gente fala, o Bears é um cemitério, mas eu acho assim que o Caleb, ele pode se enterrar muito por causa dele e não tanto por causa do Bears. O Bears, eu acho que só catalisou isso, né? Porque, sim, opinião sincera, é um cara assim que eu não consigo ver com uma liderança para mudar a cultura do Bears, de mudar para ser um time vencedor. E o meu medo não, mas a minha perspectiva é que o Bears contrata errado de novo uma comissão técnica e o time fica naquele ciclo viciante, né, de fracassos retumbantes, né? Enfim, a gente como torcedor do Packers não tem nada a ver com isso, né? A freguesia vai continuar desse jeito, mas que seria legal você ter um time do Bears um pouco mais competitivo para alimentar um pouco aquela rivalidade que né, perdura há mais de 100 anos, né? Mas, enfim, as decisões aí
de melhorar ou não o time cabe ao pessoal do Bears e não a nós que torcemos aí para os Packers. E agora, né, vamos falar, né, do Packers, né? A gente já falou aí um pouco do rival, né, das crises do rival. Essa semana de bye, né, foi aí, eu acho que para corrigir erros e rota, né, do time nessa temporada, principalmente em algumas questões em que o Packers, querendo ou não, né, tá deixando a desejar. A gente sabe que o Packers aí tá com a campanha 6-3, mas em alguns jogos o desempenho foi bom, mas outros não foi tão bom. E aí a semana de bye acho que vem um bom momento para que o LaFleur, né, encontre uma forma, uma melhor forma, né, de melhorar a equipe para a segunda metade aí da temporada. É óbvio que se você for comparar em relação ao ano passado, é óbvio que você está numa situação de 6-3 é muito melhor do que uma situação de 3-6 que a gente estava no ano passado. Mas, ainda assim, precisa haver evoluções em algumas coisas. Principalmente por parte do Love, questão de proteger mais a bola, né? Ver o quanto ele está saudável, né? Ele está bem fisicamente. O Matt LaFleur disse aí na última quarta-feira que o Love está 100%, né? Vai conseguir treinar de forma completa, sem limitações nessa semana, o que é bom, né? Porque pode ser que isso possa estar influindo no desempenho do Love em campo, né? Eu cito até o jogo contra os Vikings e contra os Jaguars, em que ficou muito nítido que o Love não estava 100% nesses jogos, né? Contra o Vikings ele voltou de lesão, estava retornando de lesão do joelho, aí contra os Jaguars ele machucou a virilha e a mobilidade dele já não foi a mesma coisa. Contra os Lions aí isso também foi bem nítido. Então vamos ver o quanto isso, né, a saúde do Love, né, tanto 100%, né, vai influir para que ele evite, né, turnovers e interceptações. Até porque, se você for analisar, dentro da NFC Norte, que talvez seja a divisão aí que tenha mais takeaways na temporada, o Bears tem respeitáveis 15 takeaways. E aí, se você for levar em consideração o Love teve 3 interceptações dentro da divisão, né? Sendo que, na verdade, 3 contra os Vikings, né? Na verdade, são 4. Foram 3 contra os Vikings e uma contra os Lions, né? E essa contra os Lions virou uma pick six. Então, assim, vamos ver como que tá a parte mental do Love, ver se ele conseguiu corrigir esses erros. Fora que outros fatores ali que eu acho que o LaFleur vai ter que corrigir, e ele até disse o Matt Scheidman sobre faltas, drops, é algo que ele na semana de bye ele vem trabalhando muito para que seja corrigido, né? Porque querendo ou não, isso acaba penalizando o Packers de várias formas, né? Principalmente o ataque ali, você tá lá em situações de 3ª para 2, e aí você tem um false start, aí vira uma 3ª para 7, sabe? São situações em que só acabam favorecendo a defesa adversária, porque daí ela vai tornar uma postura mais agressiva, ela vai pressionar mais o Love, e aí o Love, eu acho que está meio que se afobando em tomar certas decisões. Eu acho que ele vai ter que olhar com lupa essas interceptações que ele teve ao longo da temporada e tentar evitar, sabe? Além disso, né, as faltas que comprometem as campanhas, aos drops dos recebedores.
né? Uma vez que isso tem sido um fator negativo aí no ataque dos Packers nessa temporada, e aí você não consegue mover as correntes de forma consistente, né? Você acaba tendo que abandonar o jogo ali, o ataque acaba abandonando o jogo de forma muito rápida, né? Porque daí você não consegue, às vezes, sequer pontuar, né? Então são coisas assim que eu acho que o Matt LaFleur, o Love e o restante do ataque, né, vão ter que corrigir e mitigar esses erros, né? Porque a gente vai entrar numa fase da temporada em que vai ter jogos mais complicados, porque a gente vai ter duelos de divisão, né? Na verdade, não é mais de uma. Duelos da NFC Norte. Você vai ter aí duelos complicados aí contra times como o 49ers. Você vai ter duelo contra o Miami Dolphins, que parece que está esboçando uma reação, sabe? E fora que você tem que, tipo, meio que ter a obrigatoriedade de, né, de vencer times como o Saints, como o Seahawks, né, que, enfim, estão tendo temporadas bem abaixo do esperado. Agora, passando por um último assunto aqui, que eu acho bastante interessante, vamos falar aí dos running backs, né? Que aí foram 2 running backs que vieram da free agency, né? O Josh Jacobs aí veio pro Packers, né? E o DeAndre Swift foi pros Bears. E se a gente for analisar a última off-season aí, né? Free agency, na verdade, os running backs foram bastante valorizados, né? E aí o Aaron Jones acabou saindo do Packers, né? O Packers se deu ao luxo de cortar o Aaron Jones e trazer o Josh Jacobs, né? O Bears aí trouxe o DeAndre Swift, né? Para tentar ajudar o Caleb Williams no jogo terrestre. Mas se a gente for analisar os números friamente dos dois, né? Até coloquei aqui na tela os comparativos. É óbvio que eu acho que em questão de talento você não tem muito o que comparar, né? Eu acho que há de concordarem comigo que o Josh Jacobs é muito mais talentoso do que o DeAndre Swift. Mas você vê como é que um ataque está organizado e o outro está desorganizado a partir do momento em que o Josh Jacobs é o 4º em jardas terrestres. Ele pode, num ritmo que ele está tendo em média aí, que eu estava vendo de jardas nos próximos jogos, se ele continuar nessa média, ele pode atingir a marca de 1.430 e poucas jardas, que seria a terceira maior marca de um running back da história dos Packers. E aí você pega o DeAndre Swift, ele é o 21º com mais jardas corridas, que é 564. Então, assim, você vê a disfuncionalidade de cada ataque. O Jacobs chegou no ataque dos Packers que, apesar de cometer alguns erros, com drops, com faltas, e por ironia ele fez o primeiro touchdown recebendo da carreira dele, né? Foi com o Packers. Então, assim, por mais que tenha esses problemas, eu acho assim que até o Jacobs poderia ser mais utilizado do que ele ainda é. O Jacobs tem ótimos números na temporada, né? E aí, se ele for o melhor utilizado ainda, ele pode contribuir mais ainda, sabe? Diferente do Andrew Swift, que tudo bem, é um cara que você tem que respeitar, né? É um cara que já se provou na liga, mas eu fico com certas dúvidas se ele tivesse um ataque melhor, será que ele renderia a mesma coisa?
É uma pergunta que fica, porque eu acho que o Jacobs tem um talento muito acima em relação ao Swift. Aí você pega ali médias por tentativa de jardas, né? Jardas por tentativa, na verdade. O Jacobs está com quase 5. Ele quase consegue metade das jardas numa primeira descida. Isso ajuda o Packers em abrir o playbook em várias, né? Em várias situações, né? O Swift não tá com uma média ruim, mas com um ataque tão disfuncional, parece que esse ganho que ele tem de jardas não é muito significante, né? O Jacobs já teve uma corrida explosiva para quase 40 jardas. A corrida mais longa do Swift é de 13 jardas, sabe? Então, assim, eu acho que aqui fica bem notada a diferença de você ter um running back funcionando minimamente no ataque, né, que está bem organizado, que tem uma identidade, de um ataque que, enfim, tá bagunçado, não sabe o que quer, cria muita confusão com o QB calor, que não consegue mover as correntes, tem os piores números da liga, estreando, né? Enfim, só queria fechar esse vídeo falando desse duelo de running backs que eu acho que vai ser interessante aí no próximo domingo. Dito isso, se você chegou até aqui no nosso vídeo, agradeço demais, né, você por estar acompanhando aí as informações que eu trouxe aí de Bears e Packers, né, o confronto válido aí pela semana 11. Deixe o seu like, é importante para a gente aí, para o YouTube ver que o nosso conteúdo é relevante. Se inscreva no nosso canal, né? A gente já passou da marca de 500 inscritos. Ative o sininho para saber quando tem novos vídeos por aqui, né? Possivelmente na segunda-feira a gente volta com o Relax para falar aí do pós-jogo em formato de live do jogo contra os Bears. Além disso, não esqueça, procure por Lambeau Leapers Brasil, seja no X, antigo Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads, TikTok, e aí você segue a gente lá e fica sabendo de tudo dos Packers durante a temporada, durante a off-season, draft, enfim. Dito isso, mais uma vez, deixa o meu sincero Go, Pack Go, e nos vemos numa próxima. Até lá.